Uma boa noite para quem nos acompanha nesta sexta-feira, dia 25 de outubro. Eu sou Isabela Melano e a partir de agora os destaques do Radar da Justiça. Supremo Tribunal Federal assume conciliação para ressarcimento de danos causados pela mineradora Samarco no rompimento da barragem de Fundão em 2015 em Mariana, aqui na região central de Minas Gerais. Agora cabe ao STF homologar acordo de reparação. É sobre este e outros assuntos que conversamos daqui a pouco com a advogada, professora, mestre em Direito e consultora jurídica da Rádio e TV Justiça, Karina Zucolotto. E ainda as principais notícias em um giro pelos tribunais brasileiros. Agora são 6 horas e 17 minutos. Estamos ao vivo também no aplicativo da Rádio TJ Minas. Está no ar o Radar da Justiça. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. Estamos ao vivo com Karina Zucolotto, advogada, professora, mestre em Direito e consultora jurídica da Rádio e TV Justiça. Karina, uma boa noite para você. Feliz de te ter aqui mais uma sexta-feira para a gente bater nosso papo. Olá, Isabela. É sempre um prazer estar com você e todos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para falar um pouquinho dessas decisões aqui da Suprema Corte. Pois é, Karina, para a gente começar, queria falar de uma decisão que afeta diretamente Minas Gerais, né? A pedido das partes envolvidas, o presidente do Supremo Tribunal Federal, né, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele transferiu para o STF o procedimento de repactuação, que é relativo aos danos que foram causados pelo rompimento da barragem de Fundão, né, da mineradora Samarco, lá em 2015, em Mariana, aqui na região central de Minas Gerais. Essa foi uma das maiores tragédias ambientais do país, acabou deixando 19 mortos e derramou cerca de 40 milhões de metros cúbicos de lama tóxica na bacia do Rio Doce, que afeta diretamente Minas Gerais e também o estado do Espírito Santo. A gente sabe também que está tramitando uma ação coletiva lá em Londres, que é movida por mais de 700 mil atingidos pelo rompimento dessa barragem, mas falando de Brasil. Qual que é o objetivo dessa transferência do procedimento de repactuação para o STF, né, que prevê medidas separatórias e a estimativa é de 170 bilhões de reais para 300 mil pessoas? O que isso implica? Olha só, Isabela, realmente uma tragédia assim, que acabou abalando todos os brasileiros e o mundo também, nessa tragédia de Mariana, que já completa 9 anos, não é? Isso. Veja, essa decisão do ministro Roberto Barroso, ela foi tomada no âmbito de uma ação que foi proposta não só pela União, mas também pelos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Defensoria Pública da União e dos estados envolvidos, Ministério Público Federal, Ministério Público de Minas, Ministério Público do Espírito Santo, a Samarco Mineração e as duas empresas que controlam a Samarco, que é a Vale e a BHP Billiton. O objetivo de trazer isso tudo para o Supremo e fazer essa conciliação é justamente evitar a continuidade ou um número excessivo de processos, a judicialização de vários aspectos deste conflito e, com isso, prolongar uma situação de insegurança jurídica. E ele está renegociando um acordo que foi firmado originalmente lá em 2016 também, né? Isso, exatamente. E o argumento principal do ministro Luiz Roberto Barroso, e trazido também pelos autores nessa ação, é de que no futuro ainda possa haver um conflito entre estados de união, que a gente chama de conflito federativo. Entendi. Que, havendo esse conflito federativo, haveria a instalação dessa competência do Supremo, né? E aí, justamente por esse motivo, o ministro está adiantando um problema futuro para buscar essa solução e, com isso, homologar o acordo, já que a gente sabe que, além do rompimento da barragem ter afetado não só os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, municípios também e a União, trata de reparação de danos não só ambientais, como também reparação de danos sociais das famílias vítimas dessa tragédia em escala, assim, bastante larga. E aí isso poderia impactar justamente nas pessoas com maior situação de vulnerabilidade. Então, qual é a ideia? A ideia é concluir essa renegociação para que esses danos do rompimento da barragem haja uma efetiva e eficaz reparação a todas aquelas vítimas do rompimento da barragem de Mariana há 9 anos, nessa tragédia que aconteceu. E foi estabelecido um prazo, Karina?
Olha, o ministro Luiz Roberto Barroso, na decisão, eu li a decisão na íntegra, não houve o estabelecimento de um prazo. Ainda Entendi. não. O que ele disse foi só que haveria essa renegociação, essa repactuação, e ele disse, inclusive, que essa intervenção da Corte não seria de forma alguma, não poderia ser vista de forma alguma como um juízo de desvalor, e aí eu leio aqui uma partezinha da decisão, ao trabalho desenvolvido no âmbito da Justiça Federal da 6ª Região, e que isso representaria, muito pelo contrário, um reconhecimento do comprometimento e da seriedade com que foram conduzidos os esforços de conciliação dos múltiplos interesses de busca pela reparação integral dos danos. Então, a atuação do Supremo, em sintonia com o TRF da 6ª Região e de todos os participantes da mesa, evidencia que o Judiciário brasileiro está plenamente empenhado em assegurar uma resolução justa para esse litígio. Vamos aguardar quem vai esse procedimento, né, para conduzir o procedimento de solução consensual e analisar o pedido homologatório é da presidência, com o apoio do núcleo específico do próprio Supremo, o chamado NUSOL, e houve deferimento desse pedido formulado, né, pelos estados, pela União, pelo Ministério Público, mas ainda nós não temos esse prazo para que aconteça, mas em breve, né, essa decisão é do dia 24 de outubro, bastante recente. Vamos aguardar quando será dado início, eu acredito que dentro em breve, para essa repactuação começar o quanto antes. E uma coisa só, antes da gente passar para o próximo assunto, que foi discutido essa semana, Karina, eu acho importante a gente destacar que as ações voltadas diretamente para a reparação de danos dos atingidos pelo desastre é de cerca de 39 bilhões de reais, sendo auxílio mensal para pescadores, agricultores, financeiros às mulheres, que foram vítimas de discriminação também ao longo do processo, e os investimentos em infraestrutura, que inclui saneamento, rodovias, eles devem somar aí cerca de 15 bilhões de reais, e as ações de recuperação ambiental, 16 bilhões de reais, que é importante a gente destacar isso para entender melhor também como que vai ser dividido, né, esse valor de 170 bilhões de reais para os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. E assim, tramitando na Suprema Corte com a homologação do Supremo e com a situação consolidada, o que se espera é evitar essa judicialização lá no futuro, de mais discussões no Judiciário, o que se espera é que isso se resolva o quanto antes e já direto na Suprema Corte, não é, Isabela? Vamos acreditar que essa seja a melhor solução para esse caso tão dramático e tão trágico que aconteceu em Minas Gerais. Isso aí, Karina. Agora, para a gente caminhar para o fim, essa semana o STF validou também a lei que incluiu as cooperativas médicas no regime de recuperação judicial. Isso, Karina, quer dizer que para o tribunal não houve irregularidade no processo que deu origem a essa norma? Exatamente, Isabela. Olha só, a discussão inicial era de que o projeto de lei de 2020, que alterou a lei de falências para excluir as cooperativas do processo de falência e recuperação judicial, ele teria sido alterado, ainda enquanto projeto de lei, no Senado da República, e essa alteração para incluir novamente a norma para alcançar cooperativas médicas operadoras de plano de saúde não teria passado pela aprovação novamente da Câmara dos Deputados, como determina a Constituição Federal. Esse foi o argumento do Procurador-Geral da República, autor da ação, que questionava essa inconstitucionalidade formal. Para ele, veja, se o projeto inicial, aprovado na Câmara, vai para o Senado e sofre uma alteração no seu conteúdo, essa parte que foi alterada teria que voltar para a Câmara e para o Procurador não voltou. E aí se começou uma discussão no Supremo a partir dessa ponderação na ação direta de inconstitucionalidade trazida pelo PGR, no sentido de que essa emenda que sofreu o projeto de lei no Senado, ela era meramente redacional, explicativa, elucidativa de um assunto anterior, ou ela era uma emenda modificativa daquele texto. A Corte se dividiu em 5-5 e quem decidiu o impasse foi o ministro Luiz Roberto Barroso na sessão da quinta, para entender que não teria havido uma inovação e, portanto, afastando a inconstitucionalidade formal alegada pelo Procurador-Geral da República. Para ele, houve uma emenda apenas de esclarecimento acerca do alcance
da Lei de Falências e Recuperação Judicial envolvendo essas cooperativas médicas e operadoras de planos de saúde, não houve uma alteração substancial e, portanto, não precisava sequer voltar para a Câmara. Ele ainda reforçou o argumento do veto do presidente, que foi de natureza política e que depois foi derrubado em sessão conjunta pela Câmara e pelo Senado, e a Câmara, por 439 votos, acabou derrubando o veto do presidente para fazer valer aquela alteração que foi aprovada no Senado. Então ele disse, não há inconstitucionalidade nessa medida, foi alegada pelo Procurador-Geral da República e vamos preservar a norma. Mas então, na tese, o Barroso ele pediu a inclusão de palavras ou expressões nesse projeto de lei para corrigir o que ele chamou de imprecisões técnicas, né? Para tornar o texto mais claro. Isso, exatamente. Então, essa é a diferença, né, de interpretação. Ou seja, havia uma divergência na interpretação da própria emenda que acabou dividindo o plenário em 5-5. E, ao final, nós tivemos uma votação de 6-5 a partir do voto do ministro Roberto Barroso. Então, ele falou assim, olha, essa interpretação não é uma interpretação qualquer. Porque o ministro Flávio Dino disse, não, houve uma alteração no conteúdo, sim, porque incluiu as cooperativas na possibilidade de recuperação judicial. Havia uma exclusão e depois uma exceção à exclusão. Então, alterou o texto. Mas o ministro Alexandre de Moraes falou que não havia, que era só um esclarecimento. E, nesse sentido, junto com o relator, o ministro Alexandre de Moraes, votou o Luiz Roberto Barroso, fazendo prevalecer o que está escrito na lei, afastando qualquer argumento de inconstitucionalidade por vício formal. Ou seja, não houve violação do devido processo legislativo. Nessa alteração da lei de 2005, que é a Lei de Falências e Recuperação Judicial, com as alterações que foram aprovadas em 2020. É isso, Karina, muito obrigada. Nós conversamos então com Karina Zucolotto, que é advogada, professora, mestre em Direito e consultora jurídica da Rádio e TV Justiça. Karina, até semana que vem. Até semana que vem, Isabela. Um abraço para você e todos os ouvintes do Radar da Justiça aí do Tribunal de Minas Gerais. Um grande abraço. Um abraço. A seguir, no Radar da Justiça, um giro pelos tribunais do Brasil. Radar da Justiça. São 6h29 e agora a gente fica sabendo que é notícia pelas cortes do Brasil. Justiça do Amapá articula a inclusão de temas sobre violência doméstica nos currículos escolares do Estado. Destaque com Lígia de Matos. O Tribunal de Justiça do Amapá iniciou articulações para incluir conteúdos sobre combate à violência doméstica e familiar nos currículos escolares do Estado. A iniciativa, conduzida pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Amapá, atende à determinação do Conselho Nacional de Justiça e as alterações na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O documento estabelece ainda diretrizes para a implementação de conteúdos sobre direitos humanos e questões étnico-raciais. Empresas em recuperação judicial ou em falência podem renegociar dívidas de ICMS pelo programa Acordo Paulista. Destaque com Cid Marcos. Na terceira fase do programa Acordo Paulista, o governo do estado, empresas em recuperação judicial ou falência que possuem dívidas de ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, podem renegociar débitos inscritos na dívida ativa. A adesão pode ser feita até 31 de janeiro pelo site do programa. Os benefícios incluem desconto de 100% dos juros, multas e demais acréscimos, parcelamento em até 145 vezes, sem entrada e utilização de créditos acumulados de ICMS e precatórios. Mais de 77 mil mandados cumpridos na Justiça Capixaba foram inseridos automaticamente no sistema do PJE. Mércia Lívia. O programa de automação de mandados da Justiça Capixaba atingiu a marca de 77 mil mandados cumpridos e inseridos diretamente no sistema PJE, já nos primeiros 60 dias de uso. A iniciativa elimina o retrabalho, pois tarefas manuais que precisavam ser realizadas de forma repetitiva em diferentes sistemas agora são feitas de maneira automática, o que traz mais agilidade no andamento dos processos. E a Justiça de Pernambuco inicia preparativos para a implantação do Juizado do Verão. Cristina Mar.
O Tribunal de Justiça de Pernambuco, em parceria com a Marinha do Brasil, realiza as primeiras tratativas para a implementação do Juizado do Verão, com previsão de funcionamento a partir de dezembro de 2024. Para isso, o juiz coordenador responsável pela Coordenadoria Geral dos Juizados Especiais do TJPE, juiz Roberto Pedrosa, se reuniu com o capitão de mar e guerra da Marinha do Brasil, Carlos Frederico Tojal do Vale. São 6h32. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever o programa no canal TV TJ Minas no YouTube. Uma ótima noite e um ótimo final de semana.